Fala galera, meu nome é Vinícius e esse é o Mandando a Letra, canal para quem gosta de música com conteúdo. Aqui a gente analisa músicas, suas letras e significados. E a música de hoje é Killing in the Name, da banda Rage Against the Machine. Essa música é do álbum de estreia da banda, chamado Rage Against the Machine, de 1992. Rage Against the Machine significa raiva contra o sistema. Killing in the Name significa matando em nome. Esse álbum foi diferente de qualquer outro lançado em 92. O jornal The Los Angeles Times se referiu a ele como uma estreia notável, politicamente consciente. Essa música foi o primeiro single da banda. A banda é formada por Zack de la Rocha no vocal, Tom Morello na guitarra, Tim Comerford no baixo e backing vocal e Brad Wilk na bateria. O Zack participou de duas bandas antes do Rage, Hard Stance e Inside Out, e dessa última veio o nome Rage Against the Machine, que seria o nome de um álbum da Inside Out que nunca foi lançado. Em 2000, Zack de la Rocha saiu da banda por falta de entendimento entre eles no processo criativo. Então, o resto da banda se juntou ao Chris Cornell, antigo vocalista do Soundgarden, e em 2001 formaram o Audioslave. Até que em 2007 o Chris Cornell também pulou fora e o Zack resolveu voltar para o Rage Against the Machine. Em 2011, o Rage entrou em um novo hiato, e em 2016, tirando o vocalista, os outros integrantes formaram a banda Prophets of Rage, com Be Real, Chuck D e DJ Lord. Em 2019, a banda se dissolveu. Então, no mesmo ano, o Rage Against the Machine voltou mais uma vez e anunciaram uma turnê mundial marcada para começar em 2020, mas por causa da pandemia de Covid-19 foi adiado duas vezes, para 2021 e depois para 2022. Como os fãs da banda bem sabem, ela é e sempre foi muito politizada. A capa desse álbum, por exemplo, é a famosa foto do monge, esse nome na tela que não me arrisco a pronunciar. Em 1963, em Saigon, ele colocou fogo em si mesmo em protesto contra o assassinato de budistas pelo regime do primeiro-ministro, cujo nome está na tela, que era apoiado pelo governo dos Estados Unidos. E a música Killing in the Name é um protesto contra a opressão policial e o racismo, tendo sido inspirada pelo caso de Rodney King, que em 3 de março de 91 foi perseguido pela polícia de Los Angeles e depois de abordado foi espancado, ação filmada por um morador da varanda de sua residência. A abordagem teria sido por Rodney ser suspeito de roubo, mas no final foi constatado que ele era inocente, porém estava sob influência de álcool ou outra substância entorpecente. E o espancamento teria sido por ele ter resistido à prisão. Esse foi o primeiro vídeo viral a expor a violência racial da polícia. Como as cenas são fortes e algumas pessoas vão preferir não ver, não vou mostrar o vídeo aqui, mas deixei o link embaixo na descrição. Rodney teve fraturas no crânio, ossos e dentes quebrados e danos cerebrais permanentes, além de uma queimadura no peito, resultado de uso de arma de choque. O caso inflou a população, principalmente depois de os policiais envolvidos terem sido inocentados pelo júri, em 1992. Em resposta, o povo foi às ruas e começou a Grande Rebelião de Los Angeles de 92, que durou 5 dias e resultou na morte de cerca de 50 pessoas, incluindo 10 mortas por policiais, e mais de 2.000 ficaram feridas. Depois dos protestos, dos 4 policiais envolvidos na abordagem e espancamento, 2 foram condenados a 2 anos e 6 meses de prisão, em 1993, e os outros 2 foram demitidos. Em um processo civil à parte, em 94, o júri responsabilizou a cidade de Los Angeles, que indenizou Rodney King em 3,8 milhões de dólares. Depois desse protesto, a polícia de Los Angeles, que era extremamente corrupta e racista, passou por uma grande reforma e melhorou bastante. Esse mês faz 29 anos que aconteceu essa rebelião. Precisou de uma rebelião dessas para que as coisas mudassem. Ainda assim, a reforma na polícia de Los Angeles só aconteceu em 2001, depois de um decreto, e muita coisa ainda precisa melhorar. Rodney King morreu em junho de 2012, com 47 anos de idade. O pai dele era alcoólatra e ele acabou se tornando um também, sempre lutando contra o vício. Apesar de ser ótimo nadador e surfista, ele foi encontrado morto no fundo da piscina de casa. A autópsia constatou álcool e outras drogas em seu organismo. I just want to say, can we all get along? Can we get along?
can we stop making it horrible for the older people and the kids? We'll get our justice. They've won the battle, but they haven't won the war. We'll have our day in court, and that's all we want. Morello e De La Rocha estão envolvidos nas lutas políticas desde que nasceram, e ambos sofreram racismo na infância, e se envolveram em ações contra preconceito por causa do ativismo de suas famílias. Tom Morello nasceu em uma família imersa na política africana. A mãe dele, Mary Morello, professora de inglês, conheceu o pai dele, cujo nome está na tela, durante uma estadia de 3 anos no país natal dele, Quênia, onde ele se tornou depois o primeiro embaixador do Quênia para as Nações Unidas. O pai do Morello participou da revolta do Mau Mau nos anos 50, e o tio dele, cujo nome está na tela, foi o primeiro presidente eleito do Quênia, em 1964. Os pais do Morello se conheceram no Quênia e voltaram para Nova York, onde Morello nasceu em 30 de maio de 64. Cerca de 1 ano depois de Morello nascer, seus pais se divorciaram e o pai dele voltou para o Quênia, e a mãe o criou sozinha, trabalhando como ativista de muitas causas e professora de História Americana no colégio Libertyville High School, onde Morello estudou. Quanto ao racismo, Morello disse uma vez: Libertyville é uma cidade do subúrbio do norte de Chicago totalmente branco-conservadora. Quando a mãe dele estava procurando emprego nos subúrbios do norte de Chicago, disseram mais de uma vez que ela poderia trabalhar lá, mas não morar, já que o filho dela, com 1 ano de idade na época, era mestiço, por causa do pai queniano. Libertyville foi a primeira comunidade que permitiu que um corretor procurasse apartamento para eles, e ainda assim os corretores tinham que perguntar aos proprietários se aceitavam eles. O vocalista Zacarias Manuel de La Rocha é filho de um artista mexicano-americano chamado Roberto de La Rocha, sendo chicano, como são chamados os mexicanos americanos. Zac vivenciou o preconceito em basicamente todos os lugares onde morou, em especial em Irvine, Califórnia, que ele descreveu como uma das cidades mais racistas imagináveis. Ele lembra de uma vez na escola quando um professor se referiu à alfândega da fronteira da Califórnia como The Wetback Station, a estação chicana, uma forma bem ofensiva de se referir aos imigrantes ilegais mexicanos, que supostamente nadam através dos rios para fugir da detecção das fronteiras. Zac fala que lembra disso como se fosse ontem e diz: eu me lembro de ficar bem quieto e de sentir como se eu não pudesse fazer nada para me posicionar, enquanto os colegas riam da piada. Naquele dia, eu decidi que quando eu começasse uma banda, eu nunca mais ia ficar em silêncio. Então agora vamos ver como ele quebrou o silêncio na letra da música de hoje. Matando em nome de. Essa primeira frase já acrescenta a preposição of ao nome da música Killing in the Name. É uma crítica clara a qualquer tipo de ideologia que tem como causa ou consequência a morte, seja por motivo religioso, político ou ideológico. Por isso ele deixa a frase incompleta, matando em nome de. Alguns daqueles que trabalham nas forças de segurança são os mesmos que queimam cruzes. Aqui ele explicitamente diz que alguns dos que trabalham nas forças de segurança são integrantes do Ku Klux Klan, já que queimar cruzes é prática associada a membros do KKK, grupo racista que prega a supremacia branca. Infelizmente, no Brasil e no mundo, temos visto uma crescente de apologias à supremacia branca dentro e fora do governo, já que presenciamos recentemente pessoas fazendo gestos de supremacia branca e bebendo leite. Beber leite de vaca é uma aberração, já que faz muito mal a nós, seres humanos, que devemos beber apenas o leite de nossas mães, e somente no período de amamentação. Por isso, muitos de nós têm intolerância à lactose. Só que essa intolerância é menor em pessoas brancas do norte europeu, por mera questão de herança genética. Isso é usado pelos supremacistas brancos como sinônimo de superioridade. Como se a habilidade de beber um líquido que faz mal, cheio de pus e sangue, tirado à força da teta de vacas estupradas, torturadas e assassinadas, fosse sinônimo de superioridade. No mínimo, eu diria que superiores são os intolerantes, porque seu corpo percebe que aquilo não está certo. Matando em nome de.
E agora você faz o que eles disseram. Nessa frase temos a crítica ao autoritarismo com violência e morte, fascismo, genocídio, todas essas formas de controle e a força das pessoas. Aí repete várias vezes essa parte. Mas agora você faz o que eles disseram. Bem, agora você faz o que eles disseram. Aqueles que morreram são justificados. Por usarem o distintivo, eles são os brancos escolhidos. Crítica direta aos policiais racistas, que são os brancos escolhidos para abusar do poder e matar, justificando seus atos como estrito cumprimento do dever legal. Você justifica aqueles que morreram. Por usarem o distintivo, eles são os brancos escolhidos. Alguns daqueles que trabalham nas forças de segurança são os mesmos que queimam cruzes. Matando em nome de. E agora você faz o que eles disseram. Agora você está sob controle. Aqueles que morreram são justificados. Por usarem o distintivo, eles são os brancos escolhidos. Você justifica aqueles que morreram. Por usarem o distintivo, eles são os brancos escolhidos. Vai se fuder, eu não vou fazer o que você diz. Repete essa frase várias vezes e termina com: filho da puta. Bom, nós brasileiros temos uma tendência a querer imitar os Estados Unidos em muitas coisas ruins, que não se aplicam à nossa realidade. Mas se tem algo que se aplica à nossa realidade, é o racismo sistêmico e estrutural, somado à violência policial e discriminação de minorias. Então, se é para copiar algo, por que não esse sentimento de revolta com injustiças e fazer algo a respeito? Além da cultura do racismo, temos no Brasil também a cultura do bandido bom é bandido morto, com estímulos populacionais e governamentais para ações policiais truculentas. Conheço policiais e posso afirmar que mesmo quando as polícias são bem preparadas, como no caso das federais, não há preocupação suficiente com o preparo psicológico e comportamental para que o tratamento com o público respeite os direitos humanos e não hajam abusos do poder de polícia. Então, quando você é abordado ou atendido por um policial e sente que o tratamento foi bom e respeitoso, saiba que isso reflete apenas o caráter daquele ou daquela policial e não um preparo específico dado pelo governo. Precisamos lutar por preparo policial e valorizar o trabalho desses profissionais, principalmente dos policiais militares, que passam por situações de estresse físico e psicológico extremas e, assim como todos nós, são pessoas que, se não estiverem muito bem preparadas ou resolvidas consigo mesmas psicologicamente, podem cometer erros que podem ser fatais para elas mesmas ou para a população. Então, que a rebelião de 92 em Los Angeles, essa música e esse vídeo sirvam para refletirmos sobre nossa realidade e o que podemos e devemos fazer para mudá-la. É isso, galera. Gostou? Então não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar e ativar o sininho para não perder nada. Toda semana tem vídeo novo no canal. E até o próximo vídeo.